É porque o Senhor ele tem falado, né, através de irmãos, de processo e comigo mesmo. E ele vinha martelando isso dentro de mim. E ontem foi a última chance que ele me deu. E ele tem cobrado de mim eu contar um pouquinho do meu testemunho, como foi para mim entrar na doutrina. Eu falei, mas Senhor, o Senhor sabe que eu sou muito vergonhoso. Como irei falar isso? Ele falou, a partir do momento que tu pegar aquele microfone, quem fala não é mais tu, é eu. Eu falei, glória a Deus. Então eu vou lá, só vou perder isso e enfrentar. E quando tudo começou, a doutrina na Shalom, todos sabem, começou pelo apóstolo. Mamãe não ia tanto no que o apóstolo dizia. Começou a trocar as bermudas pela calça, a regata por camisa social. E ele começou a querer falar isso pra minha mãe. Ela, bora praticar isso. Doutrina, que da forma que a gente anda, tô cortando teu cabelo, tô de maquiagem, tô andando de salto. Jesus voltar hoje, tu vai pro inferno. E a mamãe começava a discutir com o apóstolo e falava que isso estava errado, que era coisa da cabeça dele, religiosidade. Aí sei que acabou, vou resumir um pouco porque ainda tem muitas coisas hoje aqui. Aí eu sei que isso aí foi, a mamãe acabou que entrou nisso também, doutrina. E eu nunca gostei disso, gosto agora. E aí por um tempo eles começaram a praticar a doutrina. E aí foi quando eles começaram a pregar isso aí na igreja. Pregar. Dava nem ouvido, eu sentava lá, entrava por aqui e saia por aqui. Aí foi que começou a doutrina estreitar mesmo, os irmãos começaram a praticar a doutrina. E aí começaram a andar na doutrina. Eu via a mudança de todo mundo. E eu falava para mim mesmo, vou entrar no meio desses dois daí é com nojo. E aí foi quando que um certo dia começaram a fazer campanha de oração dentro da igreja. E aí nessas campanhas, qual foi a primeira, poxa? Foi isso aí mesmo. Aí foi quando começou a oração, essa campanha de oração, eu não ia. E aí eu só ouvia relato que pessoas começaram a sentir a presença, que o Senhor começava a se manifestar falando que queria que a gente seguisse a doutrina. E aí um certo dia a mamãe e o apóstolo começaram a chegar e falar lá em casa que havia uma jovem que ela tinha sido arrebatada até o inferno. E que lá no inferno ela tinha visto tudo que não agradava o Senhor. Vaidade, bermudinha, saia colada. Falou tanto disso, todo tipo de maquiagem eu não sei falar bem porque eu nunca usei isso, né? Falou esmalte, foi falando tudo. Chapinha, tinta de cabelo. E aí eu não acreditava, eu falava, mas como é que a pessoa vai ser arrebatada? Pra mim eu falava que ela ia ser arrebatada no dia que ela morresse. Ou ela ia pro inferno ou ela ia pro céu. E aí mamãe falava isso pra mim. Aí quando foi um certo dia foi um homem, ele foi arrebatado até o inferno. E lá no inferno ele falava que ele tinha sido torturado. Isso é a mamãe falando pra mim, que ele tinha sido torturado, ele apanhava muito por causa das bermudas dele, das camisinhas coladas, regata, por causa de jogo, futebol e várias outras coisas. E time, idolatria, tudo isso. Eu falava, pronto, agora a mamãe vai querer me mudar forçado. Aí a mamãe chegou comigo e ela falou, meu filho, se tu não mudar esse teu jeito e me ouvir, se eu voltar agora tu vai pro inferno, tu vai apanhar. E eu olhei naquele momento na cara da mamãe, eu falei, mamãe, eu sinto muito lhe dizer, mas eu não vou ficar doido igual vocês não. A gente mora em Manaus, andar de calça, eu não tô no sul não. E a mamãe falava, meu filho, por favor, uma vez na vida me escuta. E eu, nesse momento, eu virei a cara pra mamãe e fui jogar bola na rua com os moleques, rapaziada. Fui-me embora jogar bola. Shortinho do Flamengo, camisa do Flamengo, boné. Fui-me embora. E lá no futebol rolava briga, palavrão, rolava muita coisa. Meu irmão ali tá de prova, que ele sabe de tudo isso. Aí chegava em casa todo suado, melado de lama. E a mamãe olhava de novo, ela olhava pra minha cara e eu via dentro do coração dela. Ela chorava por mim e ela falava, meu filho, sai dessa vida, isso aí não é pra ti não.
Falei, mamãe, não tem nada a ver não, jogar uma bolinha, isso é uma diversão, uma brincadeira. Falou, tem sim, meu filho. Eu falava, não tem. E aí foi quando a mamãe começou a pagar um preço. E ela orava, ela jejuava por mim, irmão. Jejuava mesmo. Minha mãe ficava sem comer, sacrificava o que ela tinha por mim. Isso eu não enxergava. E a mamãe, eu não sabia até então que ela ia para aquela igreja. E o propósito dela não era nem mudar ela, era que Deus tocasse em mim. E eu não sabia disso. E enquanto toda noite a mamãe estava sacrificando o tempo dela lá, perdendo tempo não, porque foi uma boa causa, né? E ela orava toda noite lá por mim, para Deus me tocar. Enquanto ela estava orando, estava lá em casa, eu jogando Free Fire, tudo que não prestava fazendo dentro de casa. Enquanto a mamãe estava de madrugada lá, eu estava fazendo o que não dava em casa, saía pra rua, depois voltava. E a mamãe voltava da oração de madrugada, eu abria a porta para ela, ela olhava para mim. E mais uma vez ela falava, meu filho, muda. Ela olhava pro meu Free Fire e falava, para de jogar isso. Tu vai pro inferno por causa disso, Felipe, me escuta. Falava que nada, mamãe, isso aqui é só um jogo, isso aqui não tem nada demais. Trocar tiro, é bacana. Falar pra mãe. E aí certo dia a mamãe começou a pegar no meu pé, falar assim, meu filho, bora uma só vez pra igreja comigo. Uma vez. Eu falava, vou não, eu vou ficar lá sentado pra quê? Não tenho nem o que orar. Aí a mamãe falava, pelo menos vai, se você quiser ficar sentado, você fique, mas vambora com a gente. Eu falava, eu vou não, eu vou ficar em casa jogando meu Free Fire aqui. Aí a mamãe começava a chorar, ela falava, bora. E aí um certo dia, mamãe chorando, e eu já não aguentava mais, a mamãe falando aquilo no pé do meu ouvido, ela chegou pra mim chorando. Ela se ajoelhou e pegou na minha mãe e falou assim, filha, bora hoje, só hoje. Eu falei, mãe, eu vou. Eu falei, eu vou. E quando chegou lá, eu vi aquele monte de gente e eles começaram a tomar graça e paz de mim. Olha, que bom que você veio, que bom que você vai estar aqui com nós orando hoje. E naquele momento eu comecei a enxergar o amor dos irmãos pela minha vida. E assim eu pensava que o pessoal da igreja não estava nem aí pra mim. Pensava que meus amigos eram aqueles que me levavam para jogar bola, brincar, papagaio, fazer o que não deve, bagunçar, se prostituir por aí. E eu pensava que aqueles ali eram meus amigos. E naquele momento eu me deparei que não era, que tudo isso era uma ilusão. E nesse dia eu não tinha nada para orar. E meu coração começava a apertar. Eu falava, o que eu vim fazer aqui? E foi que eu não tinha nem o que orar, eu só comecei a chorar. Chorar. Não tinha nada para falar, eu só chorava. E até que começou a surgir palavra na minha mente. Eu me ajoelhei e comecei a orar. Eu falei assim, Senhor, se realmente Tu quer que eu sirva tudo do jeito que minha mãe fala, Tu vai tocar em mim hoje. Se o Senhor não tocar em mim hoje, isso é mentira que ela fala e ela tá ficando doida. Falei ou não falei, mamãe? E nesse momento que eu me levantei, quando eu dei de cara, aí foi quando ministraram em mim. Naquele momento foi onde tudo mudou. Não deu tempo de pensar em nada, só vi minha alma saindo. E onde aqueles irmãos falavam que tinha apanhado por causa disso e aquilo, eu falava que ele estava doido, foi lá onde eu fui parar. Naquele momento eu cheguei lá, aqueles monte de demônios chegaram para me torturar. E aí ele só não morria, não sei porque eu não morria, mas eu apanhava demais mesmo. E aparecia um demônio muito grande, e atrás dele tinha vários. E ele falava que ele era o demônio futebol, da idolatria. E aí eu lembrava das palavras que eu falava pra mamãe, que aquilo ali não tinha nada a ver. E esse nada a ver apareceu lá. E naquele momento eles me amarravam, eles me crucificavam. Eles me batiam muito, sentia muita dor, chorava. Naquele momento eu pedi ajuda pela minha mãe, mas minha mãe não estava lá. Apanhava muito. E aí começaram a vir os demônios da vaidade. Que eu só gostava de usar relojão, cordãozão, só queria andar bonitinho, corte de cabelo na régua.
E esses demônios chegaram lá e eles começaram a me bater mais, me feriam muito. E até que eles cortaram minha canela, minhas duas, não andava, só gritava muito, gritava muito. Aquela mesma dor, inclusive, eu tô sentindo agora. E eu só gritava demais. E eu pedia por misericórdia. E aí foi que eles me batiam mais. Quanto mais eu falava, mais eles me quebravam. E aí até que veio um lá e dele tacou uma lança no meio do meu peito e furou. E aí daí eu perdi a voz, fôlego, tudo. Aí eu apaguei. Quando eu apaguei, eu pensei que ia voltar pra terra. Abri o olho de novo, tava vivo inteirinho e apanhava tudo de novo. E aí foi quando apareceu um demôniozão, acredito que ele era chefe, eu não sei o que ele era. Ele falava: tá aqui eu que fiz tu falar tudo aquilo pra tua mãe. Naquele momento trazia a lembrança de tudo. Respondia pra minha mãe, desrespeitava ela, chamava ela de doido. Falava que ela era maluca. Esse negócio de crente ia pro inferno, eu e ela. Nesse momento eu apanhava muito. Furava minha cabeça e cortava minha língua. E eu não morria nunca. E assistia tudo aquilo, apanhava demais. E resumindo, nada, não sei quanto tempo eu passei no inferno. Diz os irmãos que foi quase 1 hora. Não foi, apóstolo? E quando eu voltei, a primeira coisa que eu fiz foi dar um abraço muito apertado na minha mãe. Um abraço muito apertado, que eu nunca dei um abraço daquele na minha mãe. E eu falei: mamãe, me perdoa. Das vezes que a senhora falou, a senhora estava certa. Não quis ouvir a senhora. Te agradeço, mamãe, por até aqui a senhora ter me avisado de tudo isso. E me perdoe por não ter escutado. Eu falei, fui falho. Se eu tivesse obedecido a senhora, eu não tinha ido para onde eu fui. E neste momento, mamãe, eu quero ser o crente doido igual a senhora. Falei pra ela. E desde lá, eu pedi pra ela comprar pelo menos uma calça pra mim. Eu só tinha uma calça jeans e uma coquetel, taquetel. Eu tinha uma calça jeans e uma taquetel. E aí, no outro dia fizeram um culto da fogueira, uma oração da fogueira, que era em prol de todas aquelas pessoas que queriam renunciar à bermuda, tudo que não agradava o Senhor, levava para queimar. Naquele momento eu limpei tudo que eu tinha, fiquei só com essas 2 calças e 3 camisas, era tudo que eu tinha, tudo. Joguei cordão, relógio, bermuda, society, chapéu, tudo. Fiz tudo que eu tinha naquele momento, 2 calças e 3 camisas. Eu botei dentro do saco e falei: mamãe, eu vou ficar sem roupa, mas eu renuncio isso nesse momento. E a mamãe olhou pra mim, ela falou: meu filho, tudo que eu esperava era chegar nesse momento. Eu falei: mamãe, então chegou. E eu fui abraçado com minha mãe e joguei naquele fogo. Naquele momento que eu joguei, quando eu entrei para dentro da igreja, eu senti uma presença tão forte. E foi a primeira vez que eu vi o Senhor falar comigo. Ele falou: meu filho, eu te agradeço do que você fez. Eu te amo. Quando eu vi aquilo, minha vida mudou. Desde ali eu não quis mais saber de nada. Aí eu comecei a orar, foi dali que eu comecei a ler a Bíblia. Aí no outro dia chegou a molecada lá: cadê o Felipe? Mamãe falou: tá aqui. Eu fui lá e aí, bora. Falei: mano, a partir de hoje nunca mais eu jogo bola. Eu renunciei. E eu morri pro mundo agora. Minha vida pertence a Jesus. E aí eles começaram a dar risada naquele momento. Eles começaram a dar risada naquele momento. Eles falaram assim: ó, esse Felipe aí não vai passar nem uma semana. Hoje eu já vou fazer 1 ano na doutrina. E quando foi, esse dia foi numa sexta, eu nunca vou me esquecer. E quando foi no domingo, chegou outros pessoal lá e falaram: cadê o Felipe? A mamãe falou: tá aqui. E eu fui lá e falaram: e aí, pode brincar de papagaio? Umas meninas ali na esquina também. Falei: não, mano, a partir de hoje nunca mais eu brinco de papagaio. Minha vida pertence a Cristo agora. E eles falaram também: tu tá doido, Tu vai ficar doido igual teus pais? Não vou ficar doido não, eu já sou doido. Mas doido foi Jesus.
Naquele momento, alguns deles que riam de mim lá, hoje estão lá na igreja comigo, na sã doutrina. E um deles é o Everton. E hoje em dia eu não sinto mais falta daquilo que eu fazia. Agora minha felicidade é andar com meus irmãos, a gente conversar com coisas celestiais, falar sobre as experiências, falar, meu amigo, aquela guerra de ontem foi tão linda, né? A vitória foi nossa. Minha maior diversão hoje é chegar com o Berto, com o Everton, e a gente falar coisas que agradam ao Senhor, não fazer o que eu fazia antes. E foi daí em diante que gerou o novo Felipe, entendeu? E esse foi meu testemunho de quando tudo começou e quando tudo terminou. E foi desde aí que agora eu sou quem eu sou hoje, quem vocês me conhecem. Amém? Desde já agradeço a oportunidade. A graça e a paz do povo de Deus, aqui é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca desse testemunho, né, muito abençoado, com o versículo que diz lá em 1 João 2,4: Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. E eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Glória a Deus, aleluia. Você ouviu essa experiência, esse testemunho forte, né, do irmão Felipe, do jovem Felipe de apenas 16 anos, que tem tido experiência com Deus quase que diariamente, né, vamos assim dizer, né, arrebatado constantemente. É um guerreiro na batalha espiritual, é um soldado do Senhor, e nada mais do que a mãe dele para falar, né, do que da mudança de que o Senhor tem feito, né, apóstolo, na vida dele, não só na vida dele, mas de vários jovens aqui, né, no Ministério Shalom em Manaus. Amém, apóstolo? Amém, apóstolo. Para mim é motivo de gozo, né? De poder me alegrar em Deus, ver o cumprimento das promessas do Senhor, porque quando Deus ele me deu o Felipe, o Senhor já me fez promessa, né? Então eu sempre entendi que ele era uma herança que o Senhor tinha me dado. E passamos a fase da juventude, não é fácil essa transição. E chegou um determinado momento que eu decidi confiar unicamente em Deus. Às vezes nós, como pais, queremos fazer com que nossos filhos obedeçam, andem na verdade da nossa maneira, na força do braço. E chegou um dia que eu decidi orar, apresentar ao Senhor, crendo, né, que o Senhor que fez a promessa é aquele que nos guarda e que mantém viva em nós as promessas, né? E chegou um tempo que o Felipe começou a ir para as orações, né? E já, como ele mesmo fala, e o próprio Deus o visitou. O próprio Deus operou as libertações necessárias na vida do Felipe para ele ser um modelo de jovem de Deus, né? Jovem de doutrina, porque o Felipe é um jovem de doutrina e é um jovem que tem dons. Desde a experiência de arrebatamento, o Senhor ele tem feito assim maravilhas na vida do Felipe, né? E assim como Deus fez na vida do meu filho, o meu desejo é que faça na vida dos outros, demais, muitos jovens por aí que não conhecem Jesus, que não conhecem a porta estreita, que resiste à doutrina, né, apóstolo? Então, assim, nós declaramos em nome de Jesus que assim como Deus fez na vida do meu filho, Ele vai fazer na vida de muitos jovens, nessa geração de jovens que Deus levanta, que precedem a volta do Senhor, né? A geração que está se preparando para o arrebatamento, jovem cheio do Espírito Santo. Então eu louvo a Deus porque a doutrina, ela não só nos alcançou, né, apóstolo, mas alcançou a nossa casa, alcançou nossos filhos, né? Ser pai de crentes de doutrina, filho de doutrina é um privilégio muito grande do Senhor. Amém. E o jovem Felipe, né, apóstolo, ele já vai escolhido do seu desde o ventre, né, que ele nasceu de quantos meses, apóstolo? De 7 meses, né? Em tempo difícil, foi uma gravidez que foi difícil de descobrir que era gravidez, e com 7 meses nasceu, um parto bem complicado, né, poderia ter várias restrições, mas ao contrário, né, o Senhor cuidou dele, tem cuidado, um jovem muito saudável, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da glória do Senhor, cheio de experiência com o Senhor, né, apóstolo? Então, glória a Deus. E eu creio, né, assim como o Senhor fez na vida dele, assim vai fazer na vida do seu filho, assim vai fazer na sua vida. Se você crer, o Senhor vai te levantar, o Senhor vai, né, te tocar, né? Nós temos pagado um preço em oração e o Felipe, ele é resultado, é fruto desse preço de oração que temos pago aqui na igreja. Não só ele, mas assim como outras vidas têm se
edificado, né? Tem mudado, muitos jovens têm mudado de vida, né? Através da visitação do Senhor, através dos arrebatamentos, através da palavra forte que é pregada, através da constante guerra espiritual que enfrentamos, né? E os próprios jovens, quando eles são arrebatados aqui, eles vão no inferno, eles já chegam dizendo, como foi no caso do Felipe, né? Quando ele fala aí papagaio, é brincadeira de pipa, né, irmãos? Algumas cidades falam pipa, né? Então o próprio Senhor mostrou a ele, né? As brincadeiras que eram consagradas, né, que foram lançadas por satanistas, lançadas por servos de Satanás, né, como essa da pipa, como outras. Inclusive ele teve experiência já, né, apóstolo, que ele já foi levado dentro de um jogo de um game, né, em arrebatamento, e ele era perseguido pelos personagens do game. Então o próprio Senhor tem feito a obra na vida desses jovens. Nós sabemos que para jovem, né, adolescente não é fácil, né, mas quando nós entregamos no Senhor, né, quando tem alguém que paga o preço, o pai, a mãe, né, ora, intercede, Deus, ele entra com a obra. Amém, queridos? Então que essa obra, que essa unção alcance a sua vida, alcance a sua casa, a sua família, seu filho, sua filha, e que eles venham ser uma bênção em nome de Jesus. Amém, apóstola? Vamos orar? Amém, apóstolo. Senhor, meu Deus e meu Pai, apresenta este homem, esta mulher, este jovem, esta adolescente, Pai, que está ouvindo, Pai, esse testemunho, que chegou até aqui, esse ponto na oração. Senhor, Pai, eu peço a Tua graça, Senhor, assim como o Senhor visitou o Felipe, assim também visita, Pai, este homem, esta mulher, este jovem, este adolescente, essa criança. Pai, faz uma obra, Senhor, faz uma obra grande, meu Pai, na vida dessa pessoa, Senhor. Deus, que eles possam passar a ter visões, revelações, ser cheios do Teu Espírito Santo, andando na Tua palavra, andando na santa doutrina, andando no centro da Tua vontade, meu Pai querido, Pai amado. Entregamos nas Tuas mãos, Senhor. Cuida dele, cuida dela, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Aleluia. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafie até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado.